Novembro é um mês marcado pela conscientização. Enquanto o foco muitas vezes recai sobre a saúde masculina com o movimento Novembro Azul, há outro alerta importante neste mês: o combate ao diabetes, uma doença que atinge milhões de brasileiros e pode ser silenciosa, mas de consequências graves. E a Prefeitura de Botucatu preparou uma série de ações de conscientização e combate à doença. Do dia 8 ao dia 14 de novembro, diversos movimentos espalhados pela cidade visam alertar a população sobre o diagnóstico precoce da doença. As ações são gratuitas e desenvolvidas por meio de uma parceria entre a Prefeitura e a Associação Botucatuense de Assistência ao Diabético, ABAD. São muitas ações a serem desenvolvidas pela Prefeitura de Botucatu nesse mês de novembro. Mas quem é o público-alvo? Quem precisa ficar atento sobre essa doença? A gente conversa com a doutora Mariana exatamente para descobrir sobre isso. Doutora, bom dia. Quem é o público-alvo? Quem precisa ficar atento aos sinais da diabetes? Bom dia, Vinícius. Então, assim, a ideia dessa campanha é alertar toda a população, né, para os pacientes que têm um risco maior de desenvolver o diabetes, ou aqueles que possam ter e ainda não fizeram seu diagnóstico, que são os pacientes acima de 35 anos, que são obesos ou têm um sobrepeso e mais alguma doença, né, associada ou história familiar, ou outros pacientes, né, que têm menos de 35 anos, mas já tiveram diabetes gestacional, né, algumas mulheres, ou já têm uma maior predisposição mesmo associada a essas comorbidades. E doutora, a pessoa que descobre a doença, qual é o primeiro passo, assim? Porque normalmente quando a gente descobre que a gente tem, né, a gente fica meio perdido. Então, qual é o primeiro passo? Sempre procurar uma orientação do profissional de saúde, né? A gente sabe que o diabetes para controle da doença é muito importante os nossos hábitos, né? Pensando no diabetes tipo 2. Então, ter uma alimentação saudável, né? Com um grande consumo de fibras, né? Tentar restringir o consumo de carboidratos, ele é muito importante, né? Não tirar totalmente, mas controlar o consumo desses açúcares, os ultraprocessados, né, os alimentos industrializados que têm bastante açúcar. Então, modificar a alimentação e tiver a prática regular de atividade física, né, visando um controle do peso, mantendo a saúde cardiovascular em dia, já é um bom começo. Lógico que junto com o profissional de saúde vai ser avaliada a necessidade de medicamentos associados ao tratamento e aí também uma programação de segmento, né, com consultas regulares, com coletas de exames, com outras orientações conjuntas aí junto à equipe multidisciplinar da unidade básica. E a diabetes é uma doença, então, que ela não tem cura, ela tem tratamento, é isso? A gente tem alguns contextos, né? No geral, ela é uma doença crônica, né? Então, o indivíduo vai conviver com essa doença o resto da vida. Lógico que ela pode ter um bom controle e aí o paciente pode nem perceber que tem essa doença. E aí que está o perigo, né? Porque muitas vezes a gente não tem nenhum sintoma, mas às vezes o diabetes está descontrolado. Então, assim, eu deixo o alerta aqui dos sinais de alarme para que o paciente procure uma avaliação se ele tiver com muita sede, fazendo muito xixi, perdeu peso sem ter explicação, né, sem ter feito uma dieta para isso, uma mudança do hábito, visão turva, né, sensação de fadiga, de cansaço crônico. Então, tudo isso pode ser um sinal de que essa doença já está ali, manifesta. E se você não fizer a coleta, né, do sangue, fazer uma análise, você não vai ter o diagnóstico e isso pode te trazer algumas consequências no futuro. Então, você fazer essa avaliação, ter essa observação e mudar os seus hábitos o quanto antes, né, isso vai fazer diferença na sua qualidade de vida. E agora vamos falar um pouquinho sobre essas ações da Prefeitura, né? São ações importantes, gratuitas e que pode ajudar a pessoa a descobrir, às vezes, num tempo legal, a diabetes. Com certeza. Essas atividades, né, a gente vai ter algumas ações de promoção de saúde, mas também de avaliação lá no bosque. Então, a gente vai ter avaliação de HGT, né, que é a pontinha de dedo que a gente fala, então, aleatória da população, que já pode ser também usar como diagnóstico, né, e levantar alerta, medidas de pressão, orientações nutricionais, estímulo à atividade física. Então, uma corrida também vai ser realizada ali na portaria do lajeado. Então, a gente está tentando promover e resgatar esse cuidado, né, que pós-pandemia, dengue, diversas assim, abordagens de emergência, muitas vezes o
cuidado das doenças crônicas, seja o diabetes, seja a hipertensão, eles vão ficando de lado, né? Então, por conta disso, a ideia é promover a saúde e resgatar o cuidado da população geral para as doenças crônicas e em destaque agora o diabetes.